Oeste com Elas entrevista agora o Dr. Luiz Severo, neurocirurgião funcional com atuação destacada em tratamentos avançados da dor crônica. Dr. Luiz, tudo bem? Bom dia, obrigada por nos atender. Seja bem-vindo aqui ao Oeste com Elas, a revista Oeste. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, a temática dor crônica, ela extravasa a quantidade enorme de pacientes. Estamos falando de 80 milhões de pessoas no nosso país que sofrem de condições. Um tema que vai atingir e agradar muita gente, inclusive boa parte aqui da nossa audiência já vá deixando alguma dúvida relacionada à nossa conversa, que a gente vai passando para o doutor, não é? E viu, doutor Luiz, a Paula Camacho faz agora para o senhor a nossa primeira pergunta. Olá, doutor, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Doutor, a Lady Gaga fará um show amanhã no Rio de Janeiro, né? Uma cantora super famosa que tá todo mundo esperando lá, e ela sofre de fibromialgia, né? Ela que já declarou isso diversas vezes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa doença, quais as causas, quais as dores, né? O que a pessoa sente, quais os sintomas e o que pode ser feito em relação a isso. Ótima pergunta. É um assunto muito importante. Se a gente está falando que 80 milhões de pessoas no nosso país sofrem de dor crônica, dessas, cerca de 10, 15% são fibromialgia. O que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma condição de uma síndrome dolorosa, difusa, crônica primária. Ou seja, o paciente tem dor difusa pelo corpo. Dói aqui, dói na cabeça, no pescoço, na lombar. Só que apenas dor não é o que caracteriza a doença. A doença caracteriza por dor, por alteração do sono, insônia, fadiga intensa, associada ao distúrbio do humor, ansiedade, depressão. E também o brain fog, o cérebro nevoeiro, muito comum na fibromialgia, na síndrome pós-Covid. E aí pergunto, nossa, doutor, ela com todos esses sintomas, de que maneira ela é capaz de trazer amanhã um dos maiores shows da vida dela, como ela vem prometendo, né? O grande segredo que eu tenho falado com meus pacientes e também para as pessoas das redes sociais é que ela entendeu como fazer o tratamento. A fibromialgia, ela exige uma série de mudanças. Se você entende que a doença fibromialgia é uma alteração na forma como o seu cérebro processa a dor, você vai entender o tratamento. A doença, ela se aparece, a causa ainda não é bem determinada. Estive recentemente no Congresso Europeu de Dor, o Congresso Europeu de Dor agora na França, em Lyon, e uma das nossas mesas de discussão foi exatamente o que acontece com a fibromialgia. O cérebro, ele tem a responsabilidade de controlar o sono, a dor, o humor, a felicidade, a memória, só que há alguma alteração, e essa alteração, como sofrimento, traumas físicos, traumas psicológicos, depressão grave, gera um impacto nesse cérebro, nessa maquinaria perfeita. E agora esse cérebro perfeito não mais controla suas dores, não mais controla o seu humor, não te dá mais energia. Como é que eu trato? O grande segredo que a Lady Gaga alcançou foi, primeiro, ativar o nervo vago. Esse cérebro doente, disfuncional, para que eu consiga melhorar a energia, me dê foco e diminuir as dores, eu preciso ir para um nível de sistema em que seja o sistema do reparo. Nós vivemos essa divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, ativado, dor, ansiedade, e o parasimpático da tranquilidade. Ela declarou em diversas entrevistas que ela faz terapia cognitivo-comportamental, que é um dos pontos primários para o tratamento, diminuindo a ansiedade, controlando o estresse. Ela faz acompanhamento com acupuntura, auriculoterapia, neuromodulação, em que diminui a ansiedade, diminui a catastrofização. E ela faz exercício físico. Além de alimentação anti-inflamatória, então pacientes com fibromialgia, a gente recomenda redução de leite, glúten, redução de ultraprocessados, como açúcar, bolo, como alimentos industrializados. É descascar mais e desembrulhar menos. Esse conjunto de mudanças é necessário para que alcance, sim, efetivamente, a qualidade de vida que os pacientes de fibromialgia merecem.
Puxa, super interessante, bem complexa essa resposta do senhor, com certeza ajudou muita gente. Lady Gaga, né, focada em fazer um tratamento para não ser tirada fora da sua rotina, né, do seu importante trabalho, que ela tanto gosta de fazer, né, e também não atrapalha só o trabalho, mas limita muito a qualidade de vida no dia a dia, nas tarefas gerais comuns. Doutor, mudando um pouco de assunto, mais cedo ainda nessa edição, falávamos do ex-presidente Fernando Collor, chegou a ser preso, foi para a cadeia, mas alegou ali tratamento do mal de Parkinson, né? E o STF deixou ele cumprir essa pena, então, em casa, entendeu que é um tratamento que requer cuidados bem especiais mesmo, porque o senhor entende que o mal de Parkinson merece, né, esse relaxamento de uma prisão. Como é a doença, como estão, né, atualmente os tratamentos, imagino que mais avançados, inclusive o senhor é um especialista também em tratamentos com cannabis, para o Parkinson, esse tratamento pode ser efetivo? Sim, sim. Então, quando a gente está falando da jornada do paciente com doença de Parkinson, a gente tem que entender que é um conjunto de mudanças. Os sintomas da doença de Parkinson, eles começam antes mesmo daqueles sintomas motores de tremor e rigidez, que é o que a gente visualiza no paciente, traz tanta limitação. Sintomas anteriores, como alteração do olfato, desequilíbrio, alteração da marcha, insônia, agitação durante o sono e alterações como queda de pressão fazem parte da doença. E como é que a gente trata? Em 1960 foi criada a levodopa, isso mudou a história natural da doença, em que a gente dá uma medicação, é a medicação dada pelo Sistema Único de Saúde em todas as farmácias públicas e farmácias que tem o programa que dá a distribuição gratuita, farmácia popular. Essa medicação, ela controla os sintomas e traz qualidade de vida. No entanto, alguns pacientes começam a ter efeitos colaterais ou não boa resposta. E então a gente agrega uma outra série de tratamentos. Primeiro, a utilização de uma equipe multidisciplinar. Fisioterapia, nutricionistas são fundamentais. Exercício físico, estudos mostram que o paciente que faz atividade física e malha a perna tem melhor controle de sintomas. Saber quem é o paciente que vai precisar de terapia canabinoide, especificamente aquele paciente que tem distúrbio do sono. O canabidiol, o popularmente conhecido como óleo da maconha, ele tem a capacidade de fazer uma modulação. Ele faz com que a dopamina atue de maneira mais efetiva. Ele estimula esse cérebro a utilizar a pouca dopamina que ainda sobra. Dessa forma, o paciente melhora os sintomas, especialmente os não motores. É óbvio que o canabidiol, ele hoje tem crescido cada vez mais no nosso país. As evidências são bem robustas na epilepsia, crescentes nas dores crônicas, como fibromialgia, e também doenças neurodegenerativas, como Parkinson e como Alzheimer. Os tratamentos mais avançados hoje, sem dúvida, a gente fala da cirurgia do Parkinson. Não cura, controla os sintomas. Um eletrodo cerebral é colocado no meio do cérebro, numa área específica. É o Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Essa estimulação faz com que eu controle toda a hiperatividade que os neurônios estão trazendo, gerando os sintomas de tremores, controlando, portanto, os sintomas. A decisão e o fato de fazer ou não, ser afastado ou não da prisão, isso vai depender do grau de evolução. Então, existem escalas em que a gente pontua para o paciente e o grau de dependência. Dependendo de o quanto que ele necessita de ajuda para caminhar, para sentar, para se alimentar, o quanto que ele precisa e o número de medicamentos, o nível de cognição, tudo isso interfere e faz com que a gente decida a necessidade ou não de um tratamento muito mais perto e a saída ou não da prisão ou em domicílio. Sem dúvida, a decisão vai ser baseada nesses critérios de evolução. Cada paciente evolui de maneira diferente. Pacientes em 5, 10, 15 anos têm evoluções completamente diferentes. O que é importante a gente reforçar que trata-se de uma doença crônica, sem cura, mas que tem tratamento. E o tratamento, ele controla os sintomas e traz qualidade de vida, desde o tratamento medicamentoso, o não medicamentoso e o cirúrgico. Perfeito. Doutor Luiz, a gente vai seguindo aqui uma última pergunta para encerrar essa importante conversa com a Marina Helena.
Olá, bom dia, doutor Luiz. A minha pergunta é a seguinte: é claro que muitas dessas doenças, né, têm a ver também com a questão genética, mas a gente sabe que alguns hábitos também de vida, né, seja alimentação, você citou aí exercício físico, tem vários estudos mostrando a questão do exercício aeróbico, mas também da questão da musculação. Então, quais são uma boa noite de sono? Então, é saber reforçar um pouco disso, né? Até que ponto bons hábitos de vida podem evitar, né, retardar o aparecimento dessas doenças ou até ajudar no tratamento, e quais são as principais, assim, se você puder elencar na ordem de prioridade para as pessoas, o que elas podem fazer? Ótima pergunta. Estamos aí no mês do Maio Bordeaux, o mês dedicado aos pacientes com enxaqueca e dores de cabeça. Estamos também no mês da fibromialgia, que é o mês dedicado, dia 12 de maio, ao Dia Nacional de Conscientização à Doença. As doenças crônicas, dor crônica e doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, doenças como diabetes, a hipertensão e as dores como artrose, dores de coluna, todas essas doenças, elas necessitam mudança de hábitos. Imagina, se você imaginar que o paciente é só tomar uma medicação, muitas vezes o paciente vem para o mediador achando que é um medicamento, uma cirurgia e vai resolver. Mas a doença é uma doença crônica. Eu tenho uma alteração na minha maquinaria do cérebro em que eu memorizo a dor. Muitas das vezes o paciente se opera e continua com dor. Por quê? Porque não mudou o hábito e, portanto, o cérebro não mudou. Tudo acontece no cérebro. E se eu não impacto positivamente toda a maquinaria para que ela apague a memória da dor, as dores voltam e as condições não se cronificam. Então, a gente tem que falar sempre, primeiro, controle do sono. Dormir pelo menos entre 7 a 9 horas por dia. É fundamental a higiene do sono. Menos tela, menos redes sociais, menos sites de conteúdo lixo. Porque será que a gente é o país mais ansioso pela terceira vez, um dos países mais depressivos e o país que está em maior quantidade nas redes sociais? Por que será que os nossos adolescentes, pela primeira vez, ficaram em maior quantidade de pessoas, maior incidência de ansiedade que os adultos? Estamos falando de uma mudança na forma como a gente se relaciona com as redes sociais, com a internet. Isso impacta diretamente o sono. Se no seu sono o meu sono eu consigo limpar todos esses sinais errados, elétricos e químicos. E o sono ruim, a insônia, é o principal fator de risco para ansiedade, depressão, dor crônica, fibromialgia, Alzheimer e Parkinson. Além disso, exercício, quando o exercício é feito, pode ser aeróbico ou anaeróbico, academia, corrida, musculação, dança, yoga, tudo que você quiser fazer de maneira regular. O exercício libera substâncias que aumentam a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. São substâncias fundamentais para o controle do sono, controle das dores, e fazem com que o seu cérebro, que está sendo impactado por uma condição crônica, comece a ser reparado. E 3, alimentação. Não podemos deixar de falar da alimentação anti-inflamatória. O que é isso? Vamos tirar alimentos ultraprocessados. Por que será que todas essas telas, por que será que a quantidade de tempos, a quantidade de redes sociais e obesidade, alimentação, tudo isso se converge para uma neuroinflamação. Então, doutor, eu estou ganhando peso, dificuldade para dormir, eu tenho irritabilidade, ansiedade, burnout, síndrome pós-Covid, está tudo relacionado. Então, a busca por qualidade de vida é o foco, porque se eu não mudo a qualidade de vida, eu retorno àquela condição. Então, para a gente encerrar, cabe mais uma aqui, depois eu peço inclusive que o senhor entre aqui no nosso chat, muitas perguntas, e também vou falar para o pessoal seguir o senhor no Instagram, tem o livro do senhor, né, Você Não Precisa Sentir Dor, a gente vai mostrar a imagem dele também, fica a recomendação que o senhor deve pôr bastante conteúdo interessante por lá, tá aí, para quem nos acompanha, alguns pedidos aqui, fibromialgia eu tenho, eu requer muitas terapias, pessoal falando, gostaria também que falasse sobre espondilite anquilosante, falem sobre enxaqueca, eu tenho um tremor que começou na infância, enfim, muitas dúvidas aqui. Pessoal do chat pode entrar no Instagram, que o Dr. Luiz está sempre postando vídeos sobre diversas doenças. Mas para encerrar, se cabe mais uma, conta um pouquinho para a gente, então, bem brevemente, por favor, sobre o conteúdo do livro e enxaqueca, que é uma reclamação constante, parece que não tem solução?
Enxaqueca é uma condição geneticamente determinada. Se você quer se livrar da enxaqueca, você tem que mudar a forma como você se relaciona com a atividade física, com a alimentação, com o nível de estresse e com o sono. Você precisa fazer um tratamento medicamentoso otimizado, você precisa conhecer terapias específicas. Hoje, os congressos deixam claro que a vacina contra a enxaqueca é a melhor estratégia para tratar a enxaqueca crônica, a utilização de toxina botulínica e outros procedimentos, mas tudo volta à mudança de hábito. O livro ele fala sobre isso, ele fala sobre uma espécie de manual para que o paciente mude. De que maneira eu posso mudar? Como construir? Como é a construção de um hábito? Por que eu sofro de dor crônica? Qual é a alimentação? Qual é o exercício que melhora a dor lombar, a dor no joelho? É um conjunto de estratégias que a gente reforça nos livros, na rede social, no consultório, porque consultório de médico da dor não é uma oficina em que eu conserto uma coluna e um joelho, não. É uma escola em que eu te ensino que quais caminhos têm que ser feitos para que os tratamentos, uma vez propostos e feitos, durem o resultado ad eterno. Porque tudo é um conjunto de um período. O tratamento tem um tempo determinado, mas a mudança tem que ser para sempre. Muito bom, perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Luiz Severo? Bem bacana ouvir o senhor falar sobre todas essas condições. O senhor fala de tantas outras, né? Mas nosso tempo aqui é limitado. Eu deixo um grande abraço, um convite para que volte outras vezes. Sucesso nos trabalhos por aí. Bom fim de semana.